Boa noite. Hoje a gente vai corrigir o TEOT de 2022 em relação às questões de pé e tornozelo, tanto infantil como adulto. Então, a questão 10, na semiologia do pé, a ausência de alinhamento do hálux valgo com o primeiro eixo metatarsal no teste McBride indica. Então, quando a gente faz o teste McBride, né, o hálux valgo, a gente tenta trazer ele, né, para medial, para cima do primeiro metatarso novamente. E se isso não acontece, né, nesse teste, então, aqui a gente puxa o hálux valgo, né, para medial, tenta ver se ele alinha. Se isso não acontece, é porque tem retração da cápsula lateral do hálux. O plano de dissecção profunda da via de acesso póstero-lateral do tornozelo está localizado entre. Então, o acesso póstero-lateral do tornozelo, ali a gente demarca na pele, né, o espaço entre o tendão de Aquiles e a fíbula posterior, ali os tendões fibulares, mas o plano profundo ele é feito entre os tendões fibulares e o tendão flexor longo do hálux. Então, nesse acesso aqui, a gente retrai o flexor longo do hálux e os fibulares para poder chegar no malelo posterior do tornozelo pelo acesso póstero lateral. Então, vai ter o Aquiles no compartimento posterior superficial, a gente abre para o compartimento profundo, a gente retrai o flexor longo do hálux para medial e os fibulares para lateral e acessa o malelo lateral, o malelo posterior da tíbia. No pé cavo da criança com doença de Charcot-Marie-Tooth, a inversão do retropé e a depressão da cabeça do primeiro metatarso se devem à manutenção da força dos músculos. Então, os músculos que funcionam no Charcot-Marie-Tooth, isso cai sempre, tem que saber, tá? É o tibial posterior e o fibular longo. O fibular longo ele se insere lá no primeiro meta e o tibial posterior ele tem várias inserções mediais aqui no médio pé. Então, são eles que mantêm o pé cavo e equino, enquanto que o tibial anterior e o fibular curto, eles têm força reduzida ou até nula, né? É difícil mensurar essa força que eles têm, mas o tibial posterior e fibular longo necessariamente ganham do tibial anterior e fibular curto, tá? Então, é devido à ação potente desses dois tendões, que eles são utilizados muitas vezes para as transposições para correção de pé cavo nesses casos neurológicos. A fratura metatarsal na criança maior que 10 anos ocorre mais frequentemente igualmente ao adulto. No quinto metatarso, a fratura de Jones na base do quinto metatarso é a mais comum do adulto e da criança a partir dos 10 anos. Na imagem a seguir, o músculo indicado pela seta é. Então, é só a gente acompanhar ali o músculo, ver onde é que o tendão vai se inserir. Ó, ele passa aqui medialmente, né? E ele abre vários tendões menores. Então, esse tendão é o flexor longo dos dedos, né? Ele se origina ali da face dorsal da tíbia, se insere lá nas falanges distais do segundo ao quinto dedos e é inervado pelo nervo tibial. E ele faz a flexão dos dedos. E ajuda ali na flexão do tornozelo, né? O defeito póstero-medial da tíbia está normalmente associado a. Então, pergunta aí da pediátrica. A literatura que eles usaram aí foi esse livro aqui, tá? E o defeito póstero-medial, tá? Ele é raro, ele é benigno, diferente do anterolateral, tá? É uma condição benigna ali e que geralmente costuma ter correção espontânea. E o pé calcâneo valgo é a deformidade mais associada. E geralmente também é benigna, não traz grandes malefícios para a criança, diferente ali da deformidade anterolateral, né, que está relacionada à pseudoartrose ali congênita da tíbia. Na osteoartrite tibio-társica, a artrodese do tornozelo é contraindicada quando? Então, a única dessas quatro opções ali que é contraindicação, né, para fazer uma artrodese de tornozelo, né, entre o talos e a tíbia, é comprometimento vascular do membro inferior. Por gota, por osteonecrose do talos e por já ter tido infecção, não são contraindicações, né? Não pode ter infecção ativa, mas se ficou com uma osteoartrose pós-infecção
pode ser feito artrodese. A, B e a C são 3 indicações da artrodese de tornozelo. O pé talo vertical congênito apresenta-se na avaliação clínica como? Então, lembrar dessa imagem aqui. O pé talo vertical ele fica evertido, né, em valgo e rodado externamente, tá? Que é diferente, né, do pé torto congênito. Então, grava essa imagem. Ele é um pé plano, né, pé plano valgo. Ele se apresenta assim como esse pé mais plano, então faz um retropé ali mais valgo e rodado externamente. Na avaliação clínica do pé torto congênito, a bissetriz do retropé projeta-se. Então, aqui uma classifica a bissetriz, né? É bem no meio do pé, esse eixo, né? E o normal é passar entre o segundo e o terceiro. Então, qualquer resposta que fosse a partir do terceiro dedo para a lateral seria a resposta certa, né? Sobre o primeiro raio, não. Ele vai se apresentar sobre o primeiro raio ali, se for um pé. Se for um pé mais valgo, né? Que não acontece no pé torto, ele é varo. Medial ao primeiro raio também, se fosse um pé valgo. Entre o segundo e o terceiro é a bissetriz normal. Então, lateral ao terceiro raio é como ele se apresenta no pé torto congênito quando o pé ele é varo, ó. Ele vai se apresentando a bissetriz, né, que passa bem no meio do calcâneo, vai ficando cada vez mais para lateral no pé varo, que é do pé torto congênito, e no valgo ele fica, né, essa bissetriz vai passando mais medial. No tratamento da pseudoartrose de apisária da tíbia, o método de tratamento preferencial é com pergunta clássica, tá? É um pouco controverso, mas a resposta atualmente é fresar, né? É fazer a haste fresada para estimular ali a circulação, para estimular a formação de novo osso, né? Nessa pseudoartrose. Então, uma haste intramedular atualmente é a resposta correta, apesar de atualmente, né, nas literaturas do TEOT, apesar de ser um pouco controverso e não ser tão claro e evidente a superioridade de fresar e não fresar, tem várias discussões sobre isso, mas se é para gravar uma resposta, essa resposta aqui tem na literatura atual do TEOT. Paciente com joelho flutuante submetido a uma tração excessiva durante a cirurgia de haste intramedular apresenta no pós-operatório uma maior incidência de paralisia do nervo fibular, então ali na tração, não só também na tração, né? Por exemplo, quando a gente deixa a perna numa perneira, né? Pode atingir o nervo fibular e ficar com paralisia, grande maioria das vezes temporário, né? Vai recuperando, uma apraxia, vai recuperando. Em pouquíssimos casos, raríssimos, tem a lesão desse nervo, assim, levando a uma sequela mais permanente. Na biomecânica do tornozelo, o fascículo distal do ligamento tíbio-fibular inferior, o ligamento de Basset, pode causar impacto durante o movimento D. Então, fazendo parte ali, ó, ligamento tíbio-fibular, né, antero-inferior, então faz parte da sindesmose. Aqui nessa imagem, dá para ver o ligamento de Basset, ele é anterior, né? Então, é a flexão dorsal ali que ele pode causar impacto. Na fratura distal da tíbia, é indicador de maior relevância para mau prognóstico A. Também uma questão um pouquinho controversa, assim, se a gente for parar para pensar, fazer um raciocínio, ficaria ali entre fratura exposta e comminuição articular, mas a literatura, né, que eles trazem é que a comminuição articular vai ser o pior prognóstico, né, na fratura distal da tíbia. Isso está escrito no Campbell, aí no capítulo 54, essa literatura do TEOT, né, mas daria aí para ficar entre a fratura exposta e a comminuição articular, mas o indicador de maior mau prognóstico vai ser comminuição articular, tá? Então, aí não tem muito raciocínio a ser feito, né? Porque uma fratura exposta também pode trazer infecção, complicações mais graves. A comminuição articular geralmente traz uma osteoartrose mais precoce, né?
talvez necessidade de artrodese direto, né? Dependendo do tipo de fratura. Mas daria para ficar entre as duas, né? Entre A e B, para fazer um raciocínio. Mas é o que está escrito no capítulo, então a resposta, combinação articular. Na fratura do processo lateral do talos, o mecanismo mais frequente é a associação da dorsiflexão, rotação lateral com o trauma. Só a gente também fazer o raciocínio. Uma dorsiflexão do tornozelo, rotação lateral, vai fazer necessariamente eversão do pé, né? E o trauma, ele é mais axial, rompendo aqui, né, esse processo lateral do talos, né? Ele não é uma fratura frequente em mecanismos torsionais, e sim axial. A literatura é o Campbell para essa resposta. O tratamento não cirúrgico da ruptura do tendão de Aquiles envolve, então, quando a gente opta, né, por não operar o Aquiles, o ideal é fazer uma órtese funcional, né, que permita ali a mobilidade do Aquiles, um protocolo agressivo de reabilitação para que a gente tenha o melhor desempenho, né? Quanto mais parado ficar, né, o tornozelo, os resultados são menores, eles se formam um tendão mais fraco, né? Mas, obviamente, aqui no Brasil não é uma realidade tão frequente essas órteses mais funcionais, né? Dinâmicas que a gente para qualquer parte do corpo, assim, que a gente consiga, né? E fazer ali uma reabilitação mais agressiva para poder fortalecer esse tendão e ter o melhor resultado possível, né? Quando a gente opta por não operar o Aquiles, porque a maior complicação do tratamento conservador é a ruptura. Então, aquele tendão fica ali muito tempo parado, na bota parada em equino, é o tratamento que a maioria das pessoas no Brasil tem disponível, mas o que preconiza, né, os livros é um tratamento mais com órtese funcional, não tanto só imobilizadora, e o protocolo aí agressivo de reabilitação, parecido com o que a gente faz, com o que é feito, né, também nos tendões dos dedos da mão. O melhor resultado é com esse tipo de fisioterapia, né? Certo? Então, essas foram as questões do TEOT 2022. Espero que tenham gostado. Qualquer dúvida, manda aí embaixo, certo? E é isso. Uma boa noite.